Olá, hoje no programa Saúde e Consciência nós vamos conversar um pouco sobre as alergias em crianças, alergias alimentares principalmente e alergias respiratórias. E para conversar sobre essa temática hoje no nosso programa, nós vamos receber o médico pediatra Dr. Alessio Sandri Júnior, que também, além de trabalhar na pediatria, ele é preceptor da residência médica da Universidade Paranaense. Nós estamos conversando hoje com o nosso convidado, o Dr. Alessio, que vai conversar um pouco conosco sobre essa questão das alergias e também de ser preceptor na residência médica. Mas antes disso, nós queremos conversar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e profissional, Dr. Alessio. Obrigada por estar aqui hoje. Eu agradeço. Como foi a medicina? Como chegou na medicina primeiro? Bom, eu sou de Umuarama, sou natural daqui. A sua família é daqui? Nasci de parto normal domiciliar. Naquela época era filho de caminhoneiro. Então, eu fiquei doente com 6 anos de idade. Fiquei internado no Hospital Umuarama uns 6 meses, eu acho. E naquela época eu resolvi ser médico, porque eu achava interessante o trabalho dos médicos, né? Porque eu fiquei muito tempo internado, via médico, né? Quem cuidou de mim foi o Dr. Arno, cardiologista, atuante em Umuarama até hoje, né? E aí eu estudei para isso, falei, bom, eu quero ser médico e nunca mudei de ideia, né? Apesar das coisas que acontecem na vida da gente, né? Não foi tão fácil chegar. Com certeza, e eu precisava né? estudar e eu não tinha recursos. E eu precisava fazer uma universidade que fosse gratuita. Não tinha bolsa, não tinha FIES, essas coisas que hoje Não tinha nada naquela época, né? Não tinha Unipar, não tinha, né? Provavelmente vai ter a medicina aqui ano que vem, né? Se Deus quiser, né? Então eu fiz Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz faculdade lá, são 6 anos. Fiz residência médica em pediatria no Joana de Gusmão, que também é lá em Florianópolis, mais 2 anos de pediatria. Depois fui para a Universidade Federal de São Paulo, fiz mais 2 anos de gastro, nutrição e hepatologia. E voltei para minha terra natal. Voltei para cá com a minha especialidade de pediatria e com atuação em gastroenterologia infantil. Tem poucos, né, aqui na região. Tem só eu. Você tem um movimento grande, então, né? Tem bastante paciente com esse tipo de patologia, criança? Tem muito, porque intestino, abdômen, fígado, pâncreas, intestino grosso, intestino fino, refluxo, vômito, toda criança tem algum probleminha desse, né? E a gente tem que conduzir de uma maneira correta. Os colegas acabam mandando para mim fazer avaliação. Nós temos mais de 20 pediatras na cidade e muitos deles pedem avaliação. Eu estou com uma patologia, manda para ver qual o tratamento melhor, atualizado. Eles sabem o tratamento, eles só vão atualizar o que tem de bom, de novidade, drogas, tratamento para isso, para aquilo. A região também já me conhece, né? Eu estou atuando em Umuarama há 25 anos. Então a região já sabe que tem um gasto na cidade, então manda muito, as prefeituras mandam também. E o senhor também já esteve à frente da Associação Médica, né? Já fui presidente da Associação Médica 2 vezes. Atualmente eu sou tesoureiro da Associação Médica. Está na Unimed também? Sou do Conselho Técnico da Unimed. Preceptor da residência? Preceptor da residência. E como é agora ser professor? Então, não era a minha intenção voltar para Umuarama. Primeiro, voltar para Umuarama não, voltar e ser professor em Umuarama. Minha intenção sempre foi voltar para minha terra aqui, minha família, mas nunca tive pretensão de seguir uma carreira acadêmica, de dar aula, de ser professor, de fazer um curso, fazer mestrado, doutorado. Nunca pensei nisso durante a minha trajetória. Mas as coisas foram acontecendo, daí recebi o convite para fazer parte da preceptoria, na parte da gastro. Aceitei, está sendo muito bom. Quantos residentes tem na preceptoria? Junto? Nós somos, se não me engano, em 20. Bastante, né? E da bastante, pediatria? Porque nós dividimos por área, né? Tá. Então tem a gastro, tem a endócrino, pediatria, neuropediatria. Então foi dividido por setor, infectologia pediátrica. Então nós foi dividido, o Kelso, que é o coordenador, fez um trabalho muito bom na coordenação disso aí.
E também ele teve uma facilidade, uma das facilidades que ele teve. Nós não temos problema dentro da pediatria em relação pediatra com pediatra. É um relacionamento. Cada um tem seus bem... clientes, sua clínica, não fica aquela briguinha, aquela picuinha, ai, meu cliente, você vai consultar com quem você quiser. Você gosta do fulano, você vai no fulano, não deu certo, volta aqui, a gente vê junto, discute caso junto, com todos os pediatras. Não tem muito aquele ciúminho besta de, você consulta com o outro. Então o relacionamento foi bom e ele aproveitou isso aí. Os colegas todos que estão junto na preceptoria também gostam, trabalham, dão aula, passam visita. Então está sendo um trabalho bom, deu certo. A pediatria foi uma residência que deu muito bom aqui. Superou a expectativa quando eu comecei na residência. Falei, nossa, aqui no interior, né? Ninguém imaginava que teria residência, né? A minha residência atendia 500 consultas dia, 350 leitos só de criança. Falei, como é que vai fazer isso aqui em Moarama? Não vai ter qualidade, fiquei pensando, né? Como é que a gente faz para melhorar isso? Primeiro a gente tem que se entregar, é aceitar e fazer. E dar o que tem de bom. E está dando certo, uma residência muito bem feita. Nossa residência está ficando muito bom. Os R2 hoje sabem mais que eu. Os caras sabem muito, eles veem de tudo um pouco. Sabe tocar um hospital, sabe tocar um pronto-socorro, uma UTI neonatal, emergência, urgência. E eles estão bem comprometidos, né? A gente fazem observa... ambulatório, não falta ambulatório, não chega atrasado, não pede para sair mais cedo. Os caras estão se entregando. Eles assumiram a residência. Os residentes estão indo muito bem. Os preceptores também, cada um na sua área. E agora já começando a procurar mestrado, doutorado? As coisas vão caminhando, vamos fazer mais alguma coisa, vamos melhorar. Eu estou gostando. Já tem R1 e R2, Na pediatria, sim. E o processo abre todo ano de seleção? E abre o quê? 2 vagas? São 2 vagas. Entre 2 vagas. Então entre hoje nós R1, temos 4. Sim. A intenção é de virar 3 anos a residência. Em alguns locais já são 3 anos. A nossa vai virar 3 anos também. Porque qual é a percepção em relação a 2 ou a 3 anos? É mais... tempo de aprendizagem, muito ensinamento para 2 anos só. Então, a gente acaba tendo que condensar isso em 2 anos. Então, quem descobriu que assim, se você passar para 3, você dilui mais, fica mais tempo passando pelos setores. Por exemplo, você vai passar pela UTI, em vez de ficar 4, 5 meses na UTI, você fica 8 meses, 1 ano dentro da UTI. A experiência é bem maior, né? Fica no pronto-socorro. 8 meses no pronto-socorro, você vai, muda de setor, faz ambulatório. O meu ambulatório é 1 vez por semana, durante 1 ano, com os R2. Se eu puder ficar 2 anos com eles, quanta patologia eu vou ver? Porque tem algumas doenças que são raras. Você vê 1, 2 por ano, e tem aquela patologia arroz com feijão, né? Todo ambulatório você abre, a primeira consulta já é aquela doença. O residente toca sozinho, porque ele já sabe o que tem que fazer. Então tem patologias que você tem que esperar o tempo para ela aparecer. Ela aparece 1, 2, 3 por ano. E você tem que ver, estudar o caso e aprender. Você pode ter muita teoria, mas na hora que você vê o caso, nunca mais esquece. Doutor Alessio, na sua concepção, a residência médica em Umuarama mudou o Umuarama? Muito. Eu vou focar só na residência da pediatria, que é o que eu vivo. Né? Eu trabalho no Hospital Nossa Senhora Aparecida há 25 anos e trabalho no Hospital São Paulo na mesma época. Quando eu cheguei, entrei nos 2 hospitais e estou até hoje nos 2. Né? No Hospital São Paulo, onde nós temos a residência de pediatria, que tem R1 e R2, em que foi assumido o pronto-socorro. O serviço de residência assumiu o pronto-socorro, foi contratado mais 2 médicas para ficar no pronto-socorro, e elas vão auxiliar os residentes, e todos os outros preceptores ficam de sobreaviso para emergência dentro da área. O exemplo, chegou uma pacientinha que ela engoliu uma pilha, bateria, aquela redondinha de relógio, assim, altamente tóxica e cancerígena, tem que tirar. Ficou enroscada no esôfago. Não é plantão meu, é plantão do outro colega, do outro médico que está lá, e ele tem que resolver esse problema. Eu vou lá quando me chamam, não é meu plantão. Vai lá com o residente, ensina o que tem que fazer, quais são os cuidados, tira essa pilha através de endoscopia. Nós temos o aparelho de endoscopia, eu tenho. Tira, orienta a família, o residente fica junto, sabe como é que trata essa patologia. Ele não precisa fazer endoscopia, ele não precisa saber fazer endoscopia, ele tem que saber o que fazer. Quem que é o responsável para resolver esse problema? É o fulano? Como é que se faz? Dessa maneira. Ele tem que achar quem é o responsável por isso. Algumas coisas é de responsabilidade do residente. Outras ele tem que saber o encaminhamento. Ele tem que aprender no pronto-socorro o que é uma urgência e emergência, o que vai para casa ou o que fica internado, o que vai para a UTI ou o que vai para a enfermaria. Isso ele tem que saber. Ele não pode dar um plantão e falar, e agora? Não, isso é assim, eu tenho que atuar agora, senão vai morrer. Esse paciente é grave, vai para a UTI, esse vai para a enfermaria. Essa doença tem que ser reavaliada nesse meia hora, 5 minutos, 10 minutos, 2 dias. Tem que refazer os exames, tudo isso ele sai sabendo de lá.
né? E com a vinda dos residentes e da equipe melhorou, a comunidade já sabe que lá tem bom atendimento, que os plantões são bem assistidos, que sempre tem 2 médicos para assistir, tem o residente, a comunidade já sabe o que significa médico residente hoje. Que não sabiam. Não é um médico estagiário, né? Ele é médico, ele tem CRM, ele responde pelos atos dele. Existe uma confusão aí nesse conceito, né? Às vezes a população entende que o residente não é médico, que não tem a graduação, mas ele tem, ele é médico. É médico. Ele tem toda a autorização, autonomia e capacidade para atender onde ele quiser. Ele tem o CRM dele, ele é responsável, ele já é médico. Só que ele está em período de treinamento em que ele deve a satisfação do ato dele para um preceptor. Então ele atende a consulta e o preceptor acompanha. E fica lá do lado dele. Não precisa ficar do ladinho, coladinho nele. Mas está ali no hospital, ele está atendendo, está discutindo todos os casos. As coisas que ele tem segurança, que ele já sabe resolver, ele resolve. O que não sabe, ou que tem dúvida, ele discute com a gente. Acabou o plantão, reúne, discute todos os casos que ele quiser discutir, ele aprende. A comunidade já sabe. Tanto que tem atendimento no Norospar, que dão 60 atendimentos à noite. De muitas coisas que não precisava ir para o hospital. Mas às vezes não consegue posto de saúde no dia, e sabe que lá tem 2 médicos para atender, eles vão tudo para lá. Já vão procurando os residentes. Atende bem, interna, investiga tudo que precisar, resolve o problema. Então a comunidade já sabe disso. Então melhorou muito, melhorou a qualidade do atendimento nosso, porque nós temos que estudar mais e dar melhor assistência para os residentes, para que eles aprendam com isso o paciente assistido tem uma qualidade maior. Então foi bom para a comunidade. Eu acredito que isso esteja acontecendo nas outras residências também. É que eu não acompanho as outras. Mas a pediatria está sendo muito bom para Umuarama e para a região também. Eu observo assim, que as relações interpessoais melhoraram muito com a residência, para todos os profissionais em Umuarama. Eu vejo a diferença, a proximidade hoje dos hospitais conosco, com o ensino, principalmente do médico, porque assim, sempre teve uma proximidade com os outros profissionais, mas com o médico já era mais difícil, né? Pela atuação, pelo dia a dia. E hoje a gente vê que nós estamos mais próximos, ensino e serviço hoje, a medicina mudou muito o Umuarama, né? E eu dei aula ano passado para a residência. E assim, de uma aula saiu uma conversa motivada pelos residentes e que vai agora começar a ser trabalhado essa questão de implantar a política do acolhimento, a classificação de risco nos hospitais, começando pelo Norospar, né? Então a gente vê assim, é um movimento da residência médica, né? Que vem trazendo aí mais uma mudança para o Umuarama, por essa força que eles têm. Você estava falando da questão do interesse, deles trabalharem, eles movimentam todos os demais, né? Eu acho que isso é um ganho muito grande. Algumas rotinas que às vezes não existiam, ou ainda não existia a necessidade de ter essa rotina, que o volume começou a aumentar, o atendimento começou a aumentar, tem coisas que você começa a ter que organizar. Entrada de pessoas. E eles vêm com essas novidades, né? Com essas novidades, eles vêm, isso aqui podia ser diferente, vamos ver se a diretoria do hospital aceita, porque quando você muda, envolve custo, o benefício desse custo, e a aceitação de quem estava na inércia vai ter que mudar, fazer diferente. Verdade. Que muitas vezes vai melhorar, até você tem que aceitar mudar. Né? Introdução de crachá, identificação, coisa simples às vezes. Mas tem que usar jaleco. Eu nunca usei, tem que usar. Tem que usar, tem que saber onde usar. Por questão de higiene, por questão de informar. Quem é aquele cara de branco? Quem é aquele cara de preto? Não, está de jaleco, está com crachá, está identificado. Quem é o professor? Ninguém sabe. Não, o cara vai andar de uniforme, escrito Unipar, Norospar. Então você tem que se identificar para saber quem é você. Senão é mais um andando no corredor, pode ser um paciente, pode ser um assaltante. Mas agora nós vamos conversar um pouco sobre alergias, que é o top do momento, porque está mudando a estação, né? Mudou recentemente, e a gente vê aí um monte de criança com problemas, e aí hoje tudo é virose, é assim mesmo, doutora Alessia? Essa época, agora na primavera, começa a polinização. O Umuarama tem um agravo, nós temos bastante árvores, mas porém as árvores que nós temos, que foi plantada aqui há 30, 40... Aquela árvore, aquelas florzinhas 50 amarelas. Anos, tem as florzinhas amarelinhas. Essa árvore, quando plantaram, achava que era muito bonita, que bonita, vamos colorir de árvore. Mas está errado, essa não é a árvore urbana. Aquela florzinha... Ela faz sujeira, ela cai as folhas, entope as calhas, entope os bueiros. Sai uma resina que dá conjuntivite, dá alergia respiratória. Tem o pólen que dá alergia respiratória. Então essas árvores têm que ser trocadas. Todas da cidade. É bonita, mas é ordinária. Tem que ser trocada. Já existe muitas que já foram caídas, já foi trocada, tem umas que tem cupim, uma já cai em cima da casa, cai em cima do carro, então aos poucos estão trocando. Para isso a pessoa tem que plantar uma árvore nova, quando ficar grande tira outra. A prefeitura tira, remove isso aí, não tem custo, mas tem que plantar uma árvore nova do lado. Tá certo, né? Certo. Isso aí. Então só que essas árvores é uma das responsáveis, né? Tem vários motivos para você ter. A própria mudança climática, você está num clima que está só quente, ou você está num clima que está só frio, o teu corpo se acostuma. Aí você tem a meia estação. Então, a primavera
Os dias estão quentes, as noites são frias. E fica assim, aí essa mudança que faz a rinite, teu corpo resfria, esquenta, o pólen, poeira. O ar-condicionado também. Ar-condicionado, tira a umidade. Você está no ar-condicionado, você não fica só no ar-condicionado, você sai, você entra, você liga, desliga, põe no 26, 25, 24, 18, 12. E o grande defeito, você se acostuma com o ar. Você põe no 26, daqui a pouco está no 24, 22, 18. Aquele gelo. Então isso tira a umidade, você recebe aquele ar gelado irrita a narina, irrita o pulmão. 18 graus é frio, né, gente? Você vai ficar sempre em 18, você acaba acostumando, teu corpo acostuma. Mas você fica 18, daqui a pouco você vai para 30. Aí sai lá fora, vai na piscina, está 40 graus lá fora, volta para o ar-condicionado de novo. Para quem tem problema respiratório, para quem tem doença alérgica, é um veneno. Você desenvolve rinite, você desenvolve tosse, seu olho coça, a pele coça. Então existem as doenças que aparecem mais nessa época da primavera. Então as doenças respiratórias, rinites, bronquite. E elas são mais comuns em crianças? Ou não? É que são muito mais comuns em criança. O corpo vai crescendo. Por exemplo, pessoas com doença asmática. A asma tem uma história da asma. Ou seja, aqueles pacientes que você tratando bem ou não tratando bem, ele vai desenvolver uma história. Vai acontecer isso. Então a adolescência, a asma, chega na pré-adolescência, a tendência é melhorar. Tem muita gente que fala assim, eu só melhorei da minha asma quando tomei aquela garrafada no fulano, quando fui no padre que benzeu, quando fiz aquele tratamento especial, quando procurei uma medicina alternativa, eu fui para Jurema, tomei banho de lama e sarei a minha dermatite, tudo conversa. Isso não cura. Então, mas chega a época que vai melhorar. E a grande maioria desaparece. Por isso tem mais criança com chio no peito, com tosse, com asma, com rinite, do que adulto. Outro fator, o adulto teve aí 20, 30 anos para ele descobrir qual é o fator desencadeante da doença dele. Vamos supor que o fator desencadeante seja essa plantinha amarela. Ele não pode ter isso no quintal da casa dele. Troca a árvore da casa dele. Acabou o problema dele, se era esse. Se ele é professor e mexe com giz, e ele tem alergia, tem rinite por causa do giz, ele tem que trocar o giz para o pincel atômico, muda o quadro, ele acabou o problema. Criancinha, às vezes, a gente não descobre, ou demora para descobrir. Ou a pessoa não tem acesso ao recurso que faça ele descobrir, porque às vezes os exames não são tão acessíveis, não são tão baratos, às vezes o SUS não cobre todos esses exames, então demora para descobrir. Enquanto isso ele fica na fase de tratar. Porque esse paciente sai do pronto-socorro, vai para o outro, sai do pronto-socorro, vai para o outro. Ninguém está tratando esse paciente. Você está tirando ele da crise. Tratando, ninguém está tratando. Tratar é ambulatório. Você tem uma crise de rinite, de asma, você tem enxaqueca, você tem doenças respiratórias, você tem algumas doenças crônicas, você tem que ser tratado, você merece ser tratado no ambulatório. Se for pela rede única de saúde, vai pelo SUS ou no consultório. Assim, você vai fazer um tratamento para que você diminua suas crises ou consiga ficar sem crise. E a intenção do tratamento de doenças alérgicas, rinite, bronquite, asma, alergia alimentar, alergia à proteína do leite de vaca, cada vez mais frequente. Está na moda agora, não é? É que agora tem diagnóstico. Criança, você conversa, tem intolerância à lactose, tem intolerância à proteína, não pode... Esses pacientes sempre existiram. Estão aumentando a quantidade e também estão chegando ao diagnóstico. Talvez antes não fazia o diagnóstico. A doença celíaca. Eu tenho mais de 100 pacientes de doença celíaca, todos com anticorpo, com biópsia, tudo provado, documentado, eles são celíacos. Eles já existiam aqui em Moarama. E estavam sem diagnóstico. Mas agora tem um especialista que mexe nessa área, ele começa a procurar, e faz mais diagnóstico. Aí começa a tratar. Aí descobre que o primo tem, a mãe tem, né? Um outro parente tem. Aí começa a engrossar a lista dos celíacos. O celíaco é uma doença também, que a pessoa tem uma intolerância permanente ao glúten. Ele faz anticorpo contra o pão. Se ele comer pão, ele morre. A celíaca ela é crônica, ela não tem cura. Né? Não tem cura. Doença celíaca. Existe uma confusão. Você pode ser celíaco. Você tem doença celíaca. É uma doença em que você cria um anticorpo contra o glúten, que é a gliadina, que é uma fração proteica do glúten, que está presente no trigo, aveia, cevada, centeio e malte. Você faz uma alergia. Você come, você faz uma reação alérgica. Você pode ter choque anafilático, pode morrer. Nossa. Né? Pode ter edema de glória, passar mal. É uma doença alérgica. Você pode ter uma intolerância à proteína do glúten e não ser celíaco. Você pode ser alérgico ao glúten sem ser celíaco. Confunde. A pessoa come pão e passa mal. Então eu sou celíaco. Calma, não sei ainda. Vamos investigar, vamos fazer os exames, anticorpo. Hoje existe uma dosagem genética, especialmente do HLA. É uma parte genética do teu corpo. Então eu tiro uma parte e vejo no teu cromossomo lá, você tem tendência a ser celíaco. Possivelmente você será um celíaco. Vamos terminar a investigação. Se você tem um HLA positivo, se você tem um anticorpo positivo, faça uma biópsia, mesmo que você não tenha sintoma nenhum,
você é celíaco. A partir de hoje você não põe uma gota de glúten na boca. Senão você vai ter câncer de intestino, vai ter doença reumatológica, vai ter atrofia intestinal, vai ter alteração de absorção de nutrientes, de micronutrientes e vitaminas e vai ter todas as complicações de uma má nutrição. Uma intolerância ao leite, eu posso dizer que é uma alergia? Depende. Você pode ter uma alergia à proteína do leite. Dentro do leite tem 20 proteínas. As mais comuns é a caseína, a alfa-globulina e a beta-lactoalbumina. São as 3 mais comuns que podem dar alergia. Então você tem uma alergia àquele produto. Você nasce com esse probleminha. Você pode nascer sem o problema e desencadear esse problema com o consumo. Você nasce bem, tranquilo, mama leite materno, feliz da vida. 6 meses só no peito, gordo, 8 quilos, tá até gordinho. Lindo, nunca teve doença, não tem nada. Aí a mamãe fala, chega de mamar no peito, vamos dar leitinho pro neném que tá na hora. Aí, se ela for no pediatra, o pediatra vai orientar a não entrar com o leite de vaca. Porque só depois de 1 ano que o certo é entrar ou não entrar. Você entra com uma fórmula infantil. Você corrige os defeitos do leite de vaca. Leite de vaca, Deus inventou para o bezerro tomar, não para o ser humano. Eu já escutei isso. É, porque tem um monte de defeito. Aí o ser humano vai lá e corrigiu os defeitos para ficar acessível, tá? Falta ferro no leite de vaca? Falta muito ferro. Ele tem um pouquinho assim de ferro só. Se eu uso leite de vaca vai dar anemia. Corrige. Ele tem excesso de proteína? Corrige. Tem 6 vezes mais sal do que nós podemos consumir no leite natural? Tira o sal também, diminui. Aí corrige tudo isso e vira uma fórmula, não é leite daí, não tem uma vaquinha que dá esse leite. É uma fórmula infantil, várias no mercado. A criança passa a tomar essa fórmula. Excelente. As proteínas são as mesmas, apenas a quantidade que muda. A pessoa começa a tomar leite 1 dia, 2 dias, 3 dias, faz cocô com sangue. Faz a evacuação, tem sangue. Se não tem febre, se não tem nenhuma doença, se o hemograma está normal, por que sangrou? Porque fez alergia. Grande chance de ser uma alergia ou alguma alteração anatômica, tem outras doenças que podem acontecer, mas se não, é uma doença alérgica. Aí ele faz um anticorpo contra o leite da vaca, então ele não pode tomar leite mais. Nunca mais? Calma, não pode tomar leite mais. Troca a fórmula de novo. Você tem que dar uma outra fórmula infantil, dependendo da idade. Aí. Então tem a fórmula hidrolisada, extensamente hidrolisada sem lactose e sem nenhuma proteína. Aí você entra nas fórmulas de aminoácidos. Aminoácidos nunca deu alergia em ninguém, porque não tem proteína. Para fazer uma proteína tem que pegar vários aminoácidos, um monte de aminoácidos e fazer uma proteína. Então só aminoácido não dá. Então você trata esse paciente com aminoácido. É caro, mas ele sai da crise e melhora. Aí você vai esperar ele melhorar, os anticorpos zerar. Tá, o anticorpo zerou, não tem mais, IgE é normal. Aí eu tenho que fazer a fase de desencadeamento. Eu vou reintroduzir a proteína, correndo o risco de fazer alergia, fazer choque, muita coisa. Tem que tomar muito cuidado com essa introdução. Nem em casa, toma aí o leitinho, você passou a mão, você me avisa. Né? Reintroduz a fórmula sempre, no hospital, ou na clínica especializada ou interna, reintroduz devagarzinho a fórmula até ele se adaptar. Se adaptou, anticorpo não subiu, está curado, pode tomar leite. Até o de vaca, que não deve, mas ele pode, que não vai passar mal. Mas sob supervisão do especialista na área de alergia, ou de alergia alimentar, ou na gastroenterologia, que é essa parte de alergia alimentar, o gastro também trata. Então existe na minha área da gastroenterologia vários tipos de alimentos que podem dar alergia. E por que está aumentando muito? Como você falou, parece que agora todo mundo tem alergia ao leite. Todo mundo fala intolerância. Coitado do produtor de leite, não pode produzir leite, não produz, vende para as grandes fábricas e faz em pó. É mais saudável. Não, o que acontece sim, primeiro, um dos fatores que fazem com que a alergia está aumentando, o tempo de amamentação. O leite materno é o melhor leite do mundo para nós. Já além da qualidade da proteína, da quantidade de nutrientes, tem coisas que só existem no leite materno. Entre as coisas que só existem no leite materno, existem algumas proteínas e alguns anticorpos de doenças que a mãe já passou, e tem também interferon, e tem substâncias que fazem com que você melhore a sua defesa, melhore a tua resposta imunológica e façam com que você tenha menos alergia. Então, o certo é o beber mamar no peito 100%. Nenhuma gotinha de nenhum alimento, nem água, só leite materno, até 6 meses e 1 dia. Mas como que consegue fazer a mãe entender isso? Então, isso é muito difícil, mas depende muito do pediatra, ele tem que ser incisivo. Você tem leite? Tem. Você precisa trabalhar fora de casa e vai se ausentar? Não. Então vai dar leite materno. Mais barato, né? Está prontinho, não precisa chacoalhar, não precisa adoçar, não está pronto. Ah, está dando leite materno, mas não está ganhando peso? Está dando leite materno, mas eu tenho que me ausentar para o trabalho? O pediatra tem a obrigação de adaptar isso aí. O que eu faço?
ordenho, deixo em casa, a babá ou a vovó dá o leitinho, pode dar leite ordenhado. Nós não temos banco de leite Marama ainda. Mas a pena, né? Unipar junto com a Norospar estão trabalhando vendo em cima, se faz pelo menos um banco de coleta. Hoje eu conversei com o Dr. Alessio Sandro Júnior, pediatra, também preceptor da residência médica pediátrica aqui em Umuarama, e conversamos sobre a questão das alergias e da importância também da inserção da residência em Umuarama, as mudanças que isso trouxeram para a comunidade, tanto a comunidade acadêmica como a comunidade profissional e a nossa comunidade. Até o próximo programa, um abraço.